aos pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo que estão participando do seminário online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Prazer em conhecê-los. Meu nome é Pak Son-ho, o seu moderador. Eu gostaria de agradecer a todos que estão participando do seminário online Shincheonji, que está sendo transmitido para todo o mundo. O tempo presente é o tempo do cumprimento do livro do Apocalipse e o tempo da recriação. É o momento em que os corações e os pensamentos das pessoas são recriados. Com o que são recriados? São recriados pela semente de Deus e pelo sangue de Jesus. A semente de Deus, o sangue e a vida de Jesus estão contidos dentro desta palavra. Assim, se você receber e comer esta palavra, é como receber e comer a semente de Deus, o sangue e a vida de Jesus. É assim que somos recriados e alcançamos a vida eterna. Espero que hoje seja um tempo precioso para você nascer de novo das palavras testemunhadas hoje. Antes de continuarmos com o testemunho da palavra, vamos primeiro orar a Deus com o mesmo coração. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Agradecemos sinceramente por seu amor e graça que você está nos dando hoje. Também oferecemos toda a gratidão a você por nos permitir este precioso tempo para pregar o testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, através do seminário online Shincheonji. Por favor, mostre sua graça a todos os pastores e crentes de todo o mundo que vieram a este lugar com um coração ansioso para entender sua palavra, para que possam perceber sua preciosa palavra e glorificar a Deus. Por favor, dê também seu amor e graça ilimitados ao instrutor que testificará sua palavra hoje. E permita um verdadeiro entendimento a todos os crentes do mundo que recebem esta palavra. Eu acredito que será um tempo cheio do Espírito e muita graça. Pedimos que a cada momento tire de nós o que pertence ao homem e nos encha com o que pertence a você. Agradecemos e oramos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Testemunho da revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Continuando da última vez, hoje ouviremos o testemunho da Palavra de Deus, a lição intermediária 14, o propósito de Deus. Espero que todos nós possamos perceber claramente o propósito de Deus para hoje, o tempo do cumprimento do Apocalipse, por meio do testemunho, e tomar parte no reino dos céus e na vida eterna que foi prometida. Vamos dar as boas-vindas ao instrutor Kim Chung-gi, o chefe da igreja Yosu, da tribo de Pedro, que testemunhará a palavra de Deus. A todos os pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo, cuja esperança está no céu e na vida eterna, prazer em conhecê-los. Eu sou Kim Chung-gil, chefe da igreja de Yosu, da tribo de Pedro, Shincheonji, Igreja de Jesus. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos que participam do seminário online de Shincheonji. A palavra de Deus que vamos compartilhar hoje é a lição intermediária 14, o propósito de Deus. As referências principais são Jeremias 31, Mateus 13, Lucas 22, Apocalipse 7, Apocalipse 19 e Apocalipse 21. Espero que você ouça a minha palestra hoje e descubra a resposta ao propósito de Deus. Como podemos ver através da Bíblia, Deus tem trabalhado para cumprir a sua vontade e seu propósito por cerca de 6.000 anos, desde o tempo de Adão até agora. Se sim,
Qual foi o propósito de Deus trabalhar até agora? O que ele desejava realizar? Para poder entender o propósito que Deus desejava realizar, vamos primeiro examinar a história e a situação de Deus através dos eventos do mundo de Adão, dentro da história da Bíblia. Deus, o Criador, criou o céu, a terra, toda a criação e o homem. Mas um ser criado, a serpente, enganou Adão, que havia herdado o céu, a terra e toda a criação. Roubou do Adão o céu, a terra, toda a criação e o homem que Deus criou e fez deles a sua propriedade. Portanto, Deus teve que deixar esta aldeia global que ele criou por causa do pecado de Adão. Já se passaram cerca de 6.000 anos desde que isso aconteceu. Então, imagina a posição de Deus. Como deve ser? Quando perdemos algo precioso, por menor que seja, não vamos a todos os lugares para procurá-lo? Então, imagine o coração de Deus. Como deve ter sentido depois que perdeu tudo que ele criou, a aldeia global, toda a criação e até mesmo o coração do homem foi roubado por um ser criado, a serpente. No meio a tal situação, o propósito de Deus que tinha deixado a aldeia global era trabalhar para recuperar de volta o que foi perdido. E porque Deus registrou seu propósito nas profecias dos 4 evangelhos no livro de Apocalipse, o propósito de Deus será completamente realizado quando o livro de Apocalipse, a nova aliança prometida por Jesus, for cumprido. Então, qual é o propósito de Deus, que tem trabalhado por 6.000 anos? Primeiro, é destruir o primeiro céu e a primeira terra, que são as igrejas tradicionais que se corromperam desde o pecado de Adão até agora, e criar um novo reino e um novo povo, as 12 tribos. E o segundo é prender e aprisionar o dragão que roubou a aldeia global e destruiu todas as nações. O terceiro é Deus e o reino dos céus, o mundo espiritual, vir para estar junto com o novo reino e novo povo de Deus, criado nessa terra como no céu, e realizar o casamento entre o mundo espiritual e o mundo físico e cumprir a governança de Deus. Como o propósito de Deus é o ponto principal da palavra de hoje, que mencionei anteriormente, esses 3 propósitos de Deus continuarão sendo exibidos no topo da tela. Então, de agora em diante, vamos verificar por que o propósito de Deus é assim e através de qual processo ele é realizado, um por um, com base na Bíblia. Deus fez uma aliança com seu povo escolhido em todas as épocas. Entre eles, ele fez uma aliança com os israelitas físicos, os descendentes de Abraão, que saíram do Egito, seguindo a Moisés. Êxodo 19, versículos 5 a 6 do Antigo Testamento, é o lugar onde esse conteúdo é bem explicado. Vamos ler essas palavras juntos. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. As palavras que vocês leram são sobre a aliança que Deus fez com os israelitas físicos. Se dermos uma breve olhada no conteúdo da aliança, foi dito: se me obedecerem fielmente
e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Portanto, esta aliança era uma aliança condicional. Se sim, os israelitas físicos não deveriam obedecer a Deus e guardar bem a aliança? E que tipo de aliança era essa aliança que eles precisavam guardar? Entre os mandamentos que Deus ordenou que o povo de Israel guardasse, havia o primeiro mandamento. Se é o primeiro, não significa que é o mais importante. O conteúdo era: não terás outros deuses além de mim, registrado em Êxodo 20, versículo 3. Será que o povo de Israel guardou essa aliança? Não, eles não guardaram. Como vimos em 1 Reis, capítulo 11 do Antigo Testamento, Salomão, o rei de Israel, adorou deuses estrangeiros e assim quebrou a aliança como Adão. E os israelitas físicos que fizeram a aliança com Deus também se rebelaram e traíram. Assim como diz em Hebreus 8, versículo 7, houve uma falha na primeira aliança. Esse conteúdo foi o evento da aliança e a apostasia do povo escolhido. Por isso, Deus prometeu criar uma coisa nova através do profeta Jeremias, cerca de 2.600 anos atrás. A criação de uma coisa nova aqui se refere à criação de um novo reino e novo povo de Deus, sem pecado, não a coisa anterior, ou o mundo que foi continuado através da linhagem de Adão, que pecou. A criação de uma coisa nova é completada com a criação de Shincheonji, o novo céu e nova terra, em Apocalipse capítulo 21. Então, o que Deus prometeu para a criação de uma coisa nova? Existem duas coisas principais. Primeiro, em Jeremias 31, versículo 27, Deus prometeu semear dois tipos de sementes. Segundo, em Jeremias 31, versículo 31, ele prometeu fazer uma nova aliança. Então, quando e por meio de quem essa promessa será cumprida? Depois que essa promessa foi pregada a Israel por cerca de 600 anos, Deus que prometeu isso veio a Jesus e cumpriu a promessa. Sobre isso, vamos dar uma olhada na situação no momento da primeira vinda. Na primeira vinda, em Mateus capítulo 13, dois tipos de sementes foram semeados no campo de Jesus, conforme profetizado. Isso foi para cumprir a promessa de semear os dois tipos de sementes em Jeremias 31, versículo 27. Além disso, de acordo com a promessa de estabelecer uma nova aliança para a criação de uma coisa nova, Jesus estabeleceu a nova aliança no seu sangue em Lucas, capítulo 22. Isso foi para cumprir a promessa de fazer uma nova aliança em Jeremias 31, versículo 31. Então, vamos dar uma olhada em como as duas sementes foram semeadas na primeira vinda e quando as realidades das duas sementes serão distinguidas. Para conhecer isso, se formos a Mateus capítulo 13, vemos que Jesus havia semeado a boa semente em seu campo, e o inimigo, o diabo, semeou o joio no campo que havia sido semeado a boa semente. Assim, dois tipos de sementes foram semeados no mesmo campo. Jesus, o dono do campo,
preocupado que o trigo fosse arrancado enquanto arrancava o joio, fez os dois crescerem juntos até a colheita. Onde se refere esse campo onde a semente foi semeada é aqui. Em Mateus 13, versículo 24, diz que Jesus semeou em seu campo. E no versículo 38, diz que esse campo era o mundo. Então, seria o mundo de Jesus, ou seja, a igreja de Jesus. Então, o que significam essas duas sementes plantadas no campo de Jesus, na igreja de Jesus? A boa semente, que vemos em Mateus 13, versículo 38, são os filhos do reino, ou os filhos de Deus. E o joio são os filhos do maligno, ou os filhos do diabo. Como foi dito que os filhos de Deus e os filhos do diabo vão crescer juntos em um campo até a colheita, o tempo em que os filhos de Deus e os filhos do diabo se distinguirão será o tempo da colheita. Então, o que acontece no tempo da colheita? Vai acontecer o julgamento e a salvação. Os filhos de Deus, que nasceram da semente de Deus, serão colhidos no celeiro para serem salvos. Mas os filhos do diabo, que nasceram da semente do diabo, não serão colhidos e serão deixados no campo, onde serão julgados pelo fogo. Se você é um crente que espera pelo céu, você deve verificar através da Bíblia se o tempo presente é o tempo de semear a semente ou se é o tempo da colheita. Se agora é o tempo da colheita, não deveríamos certamente ser colhidos? Não dizia que se você não for colhido, você se tornaria o filho do diabo? Isto não é a minha palavra, não é? É a palavra de Jesus. Espero que você tenha em mente que se você for colhido ou não, vai determinar o céu ou o inferno. E quando é o tempo da colheita? Jesus disse em Mateus 13, versículo 39, que o tempo da colheita era o fim desta era. Para entender quando é o fim desta era, vamos ler as palavras de Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim como nas palavras que lemos, foi dito que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que é este evangelho do reino que será pregado aqui? São as profecias dos 4 evangelhos e as profecias do Apocalipse, a nova aliança. E esse evangelho do reino tem sido pregado até os confins da terra por cerca de 2000 anos. Mas Jesus disse que ele voltaria no fim dos tempos para cumprir a nova aliança. Como podemos saber se agora é o tempo da segunda vinda? É a colheita. Como em Mateus 13, versículo 39, é dito que a colheita é o fim desta era. E já que a obra da colheita está realmente acontecendo, podemos saber que o tempo presente é o fim dos tempos. Assim, para ver se a colheita foi realmente prometida no tempo do cumprimento de Apocalipse, no tempo da segunda vinda do Senhor, vamos ler Apocalipse 14, versículos 14 a 16. Olhei,
E diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Como lemos, houve realmente um anjo que colhia a safra madura no campo, exatamente como Jesus havia dito. Então, para que fazia essa colheita? Claro, não seria para a criação do novo reino e novo povo de Deus? Jesus semeou a semente na primeira vinda, e assim como prometeu colher, ele veio ao pastor prometido hoje e está colhendo juntos as safras maduras da semente semeada. Agora, no tempo da colheita, se distinguem os nascidos de dois tipos de sementes cultivados no mesmo campo. Como são distinguidos? Sim, como todos sabem, os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus, são colhidos para o celeiro e vão para o céu, enquanto que os filhos do diabo, nascidos da semente do diabo, não são colhidos e são deixados no campo e vão para o inferno. Portanto, o tempo da segunda vinda é o tempo da colheita, e o tempo da colheita é o fim dos tempos. No fim dos tempos, as igrejas tradicionais que estavam sob o diabo, o súdito do reino do primeiro céu e a primeira terra, terminarão, e os nascidos da semente de Deus serão colhidos e selados para serem criados como novo céu e nova terra, novo reino e novo povo das 12 tribos. Porque isso é um conteúdo muito importante. Vou dizer de novo, enquanto aponto no quadro negro. A obra no fim do mundo é terminar com o primeiro céu e primeira terra, as igrejas tradicionais, e criar as 12 tribos do novo céu e nova terra pela colheita e selagem. Isso é a obra do fim dos tempos. Essas 12 tribos do novo reino e novo povo, os que foram criados por selar os colhidos com a palavra da revelação, como eles foram criados, quando e depois de que evento eles foram criados, acabando com a época anterior corrupta e recriando um novo reino. Assim, em Apocalipse 21, versículo 1, o mundo corrupto do passado, o primeiro céu e a primeira terra, chega ao fim, e um novo reino, um novo povo é recriado, um novo céu e nova terra. Podemos verificar a realidade do primeiro céu e primeira terra, e o novo céu e a nova terra aqui, através do Apocalipse, capítulos 6 e 7. O escurecimento e a queda do sol, da lua e das estrelas em Apocalipse 6 é dito ser a realidade do primeiro céu e primeira terra, isto é, o julgamento do primeiro céu, as igrejas tradicionais. E o novo reino e novo povo, as 12 tribos que foram criadas pela selagem dos colhidos em Apocalipse 7, é dito ser a realidade do novo céu e nova terra. Vamos descobrir, através de Mateus 8, versículos 11 a 12, um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, o que foram prometidas sobre as igrejas tradicionais que são julgadas e as 12 tribos do novo reino e novo povo. Vimos em Mateus 8, versículo 12, que as igrejas tradicionais foram expressas como súdito reino, que são expulsos. E em Mateus 8, versículos 11, as 12 tribos do novo reino e novo povo do Apocalipse 7, como aqueles que vêm do Oriente e do Ocidente
e se sentam no reino do céu. O que precisamos lembrar aqui é que este novo reino prometido em Apocalipse 7 é o reino de Deus, criado na terra como foi criado no céu, igual como se tivesse sido carimbado com o selo em Mateus capítulo 6. Assim, profetizar a semeadura de dois tipos de sementes e cumprir a semeadura de dois tipos de sementes. Profetizar, fazer uma nova aliança e estabelecer a nova aliança. Profetizar a segunda vinda do Senhor e a segunda vinda de Jesus. E profetizar a colheita e cumprir o trabalho da colheita. Profetizar a criação das 12 tribos e cumprir a criação real das 12 tribos. Espero que você entenda que tudo isso foi o processo de cumprir o propósito de Deus. Se o primeiro céu e a primeira terra foi destruído, e o novo reino e novo povo foi criado assim, então, quando o dragão, em Apocalipse 20, for capturado e o mundo espiritual se casar com o mundo físico, em Apocalipse 19, será cumprido o propósito de Deus, não é? Um mundo onde Deus governa. Mas, se você disser a este dragão, vai para o abismo, ele irá por conta própria? Não. É por isso que existe a guerra. Portanto, Deus fez do novo reino e novo povo como soldados poderosos de Deus para lutar contra o grupo do dragão, o inimigo, vencer a batalha e trancar o dragão no abismo. É por isso que esta guerra é tão importante. Isso porque a guerra que existiu por 6.000 anos entre Deus e o diabo, os dois espíritos, finalmente chega ao fim quando o Apocalipse se cumprir. E no final, o lado vencedor ocupará e governará esta aldeia global. Então, quem vencerá esta batalha? O soldado de Deus ou os soldados do dragão? Como vemos em Apocalipse 12, versículo 11, o filho nascido da mulher que se vestia de sol e seus irmãos, ou os soldados pertencentes a Deus, lutaram e venceram o grupo do dragão. Então, como eles lutaram? E venceram com o quê? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho como suas armas. E não amaram a sua vida até a morte. Portanto, podemos ver que esta guerra não é uma guerra física, mas uma guerra espiritual e religiosa, travada com palavras de testemunho. E esses vencedores, em Apocalipse capítulo 12, são usados como taças cheias da ira de Deus para julgar os traidores e destruidores, em Apocalipse capítulos 15 e 16. A razão pela qual esses vencedores podem ser usados como taça de Deus aqui é que eles são as testemunhas que viram os traidores e destruidores na cena do evento do Apocalipse. Assim, em Apocalipse capítulo 16, Deus derramou a ira de Deus por meio desses vencedores para julgar os traidores e destruidores. Como resultado, Babilônia, a organização do dragão, foi dividida em 3 caminhos. No entanto, o julgamento não terminou tudo aqui. Se em Apocalipse capítulo 16, Deus julgou por meio desses vencedores, em Apocalipse capítulo 18, o próprio Deus
julga a Babilônia, o reino dos demônios. Então, qual é a razão de Deus julgar a eles? Assim como foi dito que o tempo da segunda vinda será como nos dias de Noé e Ló, a razão de Deus julgar é para acabar com a era da corrupção. Mas, se o povo escolhido ainda permanece em cativeiro da Babilônia, não seria possível julgar esse lugar, não é? É por isso que é dito em Apocalipse 18, versículo 4, saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não as atinjam. E depois que Deus chama e tira o seu povo, Deus julga a Babilônia, a grande, com fogo e pragas. Poderemos dizer que isso é o mesmo que julgar com o dilúvio depois de Noé e sua família subirem na arca. E também o mesmo que julgar com o fogo depois de tirar o Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Desta forma, a guerra entre Deus e o diabo em Apocalipse termina em Apocalipse capítulo 18. Então, agora que a guerra contra o diabo foi vencida, não deveria acontecer coisas boas? Agora, em Apocalipse capítulo 19, as tropas de cavalos brancos das forças armadas de Deus, unidas com o Senhor, finalmente vão exterminar os oficiais da Babilônia, os que fugiram do julgamento da Babilônia. Como todos os subordinados do dragão são capturados e não há mais soldados para ajudar o dragão, eventualmente o dragão será capturado, certo? Isto é o que é capturar e aprisionar o dragão, o julgamento final da Babilônia. Assim, olhando para o conteúdo de Apocalipse 20, versículos 1 a 3, um anjo prende o dragão com uma grande corrente. Aqui, prender o dragão com uma corrente significa que o dragão foi capturado pela palavra do testemunho. Agora que foi capturado, que tipo de entidade era esse dragão? Ele foi a serpente que enganou Adão no passado, o diabo que afastou Deus da aldeia global, e Satanás que roubou o mundo, toda a criação e até o coração das pessoas por 6.000 anos. Agora que prendeu e acorrentou esse dragão no abismo, não haverá mais a obra do engano, certo? O que precisamos entender aqui é que Deus tem trabalhado até hoje para capturar este dragão. Portanto, criar um novo reino e novo povo das 12 tribos, colhendo e selando, lutar contra o grupo do dragão, julgar os traidores e destruidores, e julgar a Babilônia no tempo do Apocalipse. Tudo isso, espero que percebam que tudo isso foi um processo para cumprir o propósito de Deus. Agora que até o dragão foi capturado, que coisas vão acontecer? Agora é que vai haver a conclusão do propósito final de Deus, que é o casamento entre o espírito e a carne, onde o mundo espiritual e o mundo físico se tornam um e realiza a governança de Deus. Para entender isso, vamos ler Apocalipse 19, versículos 1 a 6. Depois disso,
Ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz, conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Como lemos, se realiza a governança de Deus e o casamento do espírito e da carne, onde o mundo espiritual do céu e o mundo físico da terra se tornam um. No Apocalipse 18, a Babilônia, o reino do demônio, casou-se com o demônio e se tornou um com o demônio. É por isso que Deus julgou a Babilônia, o reino dos demônios, em Apocalipse capítulo 18. E em Apocalipse capítulo 19, Deus, Jesus e os espíritos martirizados e as carnes que foram convidados para o banquete de casamento nessa terra se tornam um e se realiza o casamento entre o espírito e a carne. Então, o que vai acontecer agora? Aqueles que se casaram com o Cordeiro em Apocalipse capítulo 19 participarão da primeira ressurreição em Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 21, Deus e o reino do céu descem a Xintiandi e a governança de Deus, que tanto desejava, é realizada. Este é o cumprimento da nova aliança, o cumprimento do propósito de Deus e o cumprimento de nossa esperança, o reino dos céus e a vida eterna. Vamos resumir a palavra de hoje. O título da lição de hoje é o propósito de Deus. O propósito de Deus é livrar-se do primeiro céu e primeira terra, colher e selar os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus, para criar o novo reino e novo povo das 12 tribos. O propósito de Deus era para prender e aprisionar no abismo o dragão que roubou a aldeia global, toda a criação e os corações das pessoas que ele criou, e o casamento entre o mundo espiritual e o mundo físico, e a governança de Deus. Isso era o propósito. Toda a vontade e propósito que Deus vai realizar foram registrados nas profecias dos 4 evangelhos e no livro do Apocalipse do Novo Testamento. E hoje, eles foram cumpridos de acordo e estão sendo cumpridos. Nós, as 12 tribos de Xintiandi, estamos testemunhando e pregando para o mundo inteiro, porque dominamos a Bíblia e conhecemos o propósito e a vontade de Deus. Hoje, quando o propósito de Deus está sendo cumprido, você deve verificar por si mesmo: quem sou eu de acordo com a Bíblia? Fui criado de acordo com a promessa da Bíblia? Tornar-se parte da família, do novo reino e novo povo de Deus, as 12 tribos, e alcançar a esperança do céu e a vida eterna no mundo de paz, onde Deus governa. Da próxima vez, aprenderemos a lição intermediária 15, o alimento de Deus e o alimento de Satanás. Um instrutor muito melhor do que eu dará a palestra da próxima vez. Espero vê-los novamente na próxima vez, com o coração cheio de esperança e expectativa. Finalmente,
Somos um em Deus, em Jesus e na Bíblia. Eu vou gritar, We are one. Agradeceria se você pudesse se juntar a nós. Nós somos um em Deus, em Jesus e na Bíblia. We are one. Oremos ao nosso Deus Pai. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Muito obrigado por nos dar o alimento do céu nesse momento hoje. De acordo com o propósito do Pai, faça de nós os colhidos da semente de Deus, selado das 12 tribos, para que possamos viver no reino eterno de Deus, no mundo de paz, desfrutando das bênçãos do céu e da vida eterna, quando o Senhor governa após prender o dragão. A todos os corações preciosos que participaram do seminário hoje, Pai, por favor, proteja-os e conceda-lhes forças no espírito e na carne. Por favor, guie-nos para que possamos receber graça na próxima lição também. Agradecemos e oramos no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir até o final. Na Bíblia, existe a comida para a vida eterna. E existe a comida que certamente morrerá se a comer. Vocês já ouviram falar? Onde? Este lugar onde se pode comer a comida de Deus. Essa comida é importante para a vida eterna na segunda vinda do Senhor. Oramos para que você realmente perceba e coma a comida para a vida eterna e receba o reino do céu, vindouro e a vida eterna. Sim, acredito que todos tiveram um tempo precioso para perceber o propósito de Deus através das palavras que foram testemunhadas hoje. O propósito de Deus é colher aqueles que nasceram da semente de Deus e selá-los para criar um novo reino e novo povo, as 12 tribos de Shincheonji. Tendo entendido isso, pastores de várias igrejas ao redor do mundo estão assinando MOU com Shincheonji. Eu oro para que todos os que estão assistindo a este vídeo também participem das 12 tribos de Shincheonji, o reino do céu na terra que Deus criou como prometido, e recebam a bênção do céu e da vida eterna. Da próxima vez, será testemunhada a palavra de Deus sobre o título Lição Intermediária 15, o alimento de Deus e o alimento de Satanás. O horário será o mesmo de hoje, às 10 horas. Certifique-se de participar e espero que você perceba o verdadeiro significado da palavra de Deus. Além da mensagem de hoje, se você tiver alguma pergunta sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus e a palavra revelada, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Iremos orientá-los detalhadamente. Concluiremos o seminário de hoje com a oração do Pai Nosso juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Família de Deus que tem estado conosco, muito obrigado.